Fala pessoal, eu sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje sábado, dia de falar sobre um livro. Como a gente está na semana do Rock in Rio, eu vou falar sobre a biografia de um cara que fez talvez o show mais emblemático da história do Rock in Rio, Freddie Mercury, a biografia escrita pela Laura Jackson. Eu fico meio cansado porque, sei lá, acho que no Brasil já foram publicadas umas 3 ou 4 biografias de Freddie Mercury, todas estão assim, a biografia definitiva. Eu leio todas e nenhuma eu acho definitiva. Talvez pelo fato de eu ser muito fã do Freddie Mercury e do Queen. Acho que depois dos Beatles é a banda que eu mais ouvi, que eu mais gostei na minha vida. Então sempre fica com a sensação de que está faltando alguma coisa. Inclusive, já que eu comecei falando do Rock in Rio, o Rock in Rio é um dos shows mais importantes da história do Queen. É o maior público da carreira do Queen, né, com Freddie Mercury. E aqui nesse livro de 280 páginas, ela resume esse show em 2, 3 páginas. Então, não estou querendo dizer que seja uma biografia ruim, eu acho que é um bom ponto de partida para quem quer conhecer a história do Freddie Mercury, mas existem melhores aqui no Brasil e lá fora. Eu sempre toco na mesma tecla quando eu falo de biografia aqui no canal, que eu acho que a grande arte é você meio que saber dividir a vida profissional e a vida pessoal do biografado. Eu acho que a Laura Jackson ela vai muito na vida pessoal, ela fica muito com insinuações sobre namorados, amores, o que aconteceu, não sei o que, e a vida profissional é deixada um pouco de lado. E você pode até argumentar, não, mas a vida profissional eu vejo na internet, não sei o que ele lançou, mas não é bem assim. Já que ela fala tanto de festas que o Freddie Mercury, as festas homéricas depois do show do Queen, tem uma que é sensacional, que eram anões servindo cocaína em bandejas de prata, todo mundo pelado na festa. O Freddie Mercury fazia festas que duravam 3 dias seguidos, sem parar. Então ela descreve essas festas com uma riqueza de detalhes, mas ao mesmo tempo não descreve, sei lá, com uma riqueza de detalhes como foi a gravação do disco tal, como eram os bastidores do Rock in Rio, do Live Aid, do show em Wembley 86. Então eu acho que faltou um pouco esse balanço nessa biografia. Bom, mas como eu disse, o livro é uma boa iniciação para quem quer conhecer a vida do Freddie Mercury, a sua carreira no Queen. Então começa na infância dele, lá ele em Zanzibar, aquela história toda, ele de Farrokh Bulsara, que se transformou em Freddie Mercury. Nesse ponto o livro é muito bom porque mostra a força de vontade do Freddie Mercury. Parece que a vida toda dele, antes de ser famoso, ele ficava programando: eu vou ser o maior frontman da história do rock. Então ele ficava o tempo todo pensando nisso, sempre querendo ser o melhor, sempre se esforçando de um lado para o outro, vendo cara a banda que ele se enquadrava, o Smile, não sei o que. Enfim, por isso que ele se transformou no Freddie Mercury, né? Ele foi um cara que vivia 24 horas por dia nisso, para se transformar no melhor. Eu estava falando das festas, né, das famosas festas do Freddie Mercury, seja de aniversário ou depois de shows. Tem uma que é muito curiosa, que aconteceu em Nova Orleans, depois de um show. Eles estavam comemorando lá o Mardi Gras, que é o carnaval de Nova Orleans, mas no dia seguinte o Queen tinha que dar um show em Miami, então eles não tinham muito tempo para a festa. Então na descrição da autora, entre aspas, está assim: eles tiveram de se contentar com uma orgia de 12 horas de excessos. Foi apenas isso. E ao mesmo tempo que o livro traz esse lado doidão do Freddie Mercury, quando ele estava com saúde, né, antes de ficar doente, antes de pegar o vírus HIV, também traz o final, e o final é muito doloroso. Tem 2 cenas no livro que me marcaram muito, porque ele já estava muito doente com AIDS, os amigos sumiram, o Freddie Mercury também não fazia muita questão deles por perto, ele queria ficar recluso lá na casa dele. E em 2 momentos, no primeiro, uns 3 dias antes dele morrer, ele falou: olha, eu quero me despedir da minha casa. Então os enfermeiros colocaram ele numa espécie de maca, com todo cuidado, e foram levando para ele se despedir de cada cômodo dele, né, dos quadros dele. Ele era colecionador de obra de arte. E um outro assim, trecho que eu achei muito tocante é que o Freddie Mercury ele já não se levantava mais, ele já estava praticamente cego, também poucos dias antes de morrer.
mas tinham que trocar o lençol da cama dele. Então teve um dia que foram trocar o lençol e só o ato de tirar ele com todo cuidado, ele teve não sei quantas costelas quebradas. Só para ver a que ponto o cara chega, né, com essa doença, o cara que domava o estádio de Wembley, o grande frontman do rock, chegou a um ponto que, sei lá, um toque podia quebrar um osso dele. Então esse final é bem doloroso. Mas para não ficar nesse baixo astral do Freddie Mercury doente, vamos terminar o vídeo com uma história legal que tem no livro, porque no início dos anos 80, quando o Freddie Mercury adotou aquele visual meio couro, chapéuzinho, óculos escuros, do Crazy Little Thing Called Love, o Robbie Halford, que é o vocalista do Judas Priest, que tinha um visual parecido também, com roupa de couro, bonezinho, ele falou, pô, para o Freddie Mercury poder usar essa roupa, ele tem que pilotar uma moto comigo no circuito tal para provar que ele tá apto a usar uma roupa desse tipo. Aí o Freddie Mercury falou, tá, tudo bem, eu faço isso, mas antes você vai ter que dançar um balé junto com o Royal Opera Ballet, não sei o que, de Londres. É lógico que isso nunca aconteceu, foi uma brincadeira entre os dois, parece que os dois se davam bem. É isso, são histórias que ficam do Freddie Mercury, um dos meus ídolos, acredito que seja um dos ídolos de vários de vocês, um cara que o rock não teria tido a mesma graça sem o Freddie Mercury. E é isso, falei sobre esse livro, Freddie Mercury, da Laura Jackson. E eu tô falando desse livro porque isso daí é um lançamento recente. Esse livro são uns 2, 3 meses, você encontra ainda nas vitrines das livrarias. Mas eu tenho outras 2 biografias do Freddie Mercury que saíram no Brasil, caso vocês queiram se aprofundar e que eu considero superiores. Tem essa aqui, Freddie Mercury, do Selling Hauer, editora Planeta. Eu acho que está fora de catálogo, essa eu nunca mais vi. Essa aqui às vezes eu encontro em loja, editora Bestseller, Leslie Ann Jones, Freddie Mercury, a biografia definitiva, aquilo que eu falei. Não, essa daqui não é definitiva, a biografia definitiva dele ainda vai sair, espero. E é isso, eu queria, já que eu falei tanto do Queen aqui, eu queria que você falasse qual é a sua música predileta do Queen. Deixa aqui no comentário e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal Alta Fidelidade. Tchau!